Hoje a noite está linda, como é bom estar aqui com vocês. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso podcast do Ninho. Todas as terças-feiras, 8h30 da noite, um novo episódio. Quem ainda não segue o Instagram e o YouTube, @podcast do Ninho, bora seguir que tem muita coisa boa por vir e você precisa sim estar por dentro de tudo. Hoje é um dia, como todos, muito especial. Quem vai estar aqui comigo é a Nanda Luna. A Nanda é advogada, terapeuta e mediadora de conflitos. Ela vai nos contar como que podemos proteger as crianças dos conflitos familiares, de situações conflitantes. Meu Deus, será que as famílias estão pensando nas crianças? Será que uma briga de uma mãe e de um pai está levando em consideração que ali tem uma criança que está em formação? Como fazer isso, né? Com tantos nervos à flor da pele, né? Como é que a gente consegue ainda olhar? E precisamos olhar para as crianças, para essa infância. Então, um tema importantíssimo. Antes de abrir para a Nanda aqui, eu preciso muito te convidar para o nosso show do Ninho Musical em cartaz em São Paulo, no mês de março e abril, todos os sábados e domingos. Show do Ninho Musical para bebês e crianças no Teatro Vira da Lata, em Perdizes. Preciso muito agora agradecer os nossos super parceiros, os apoiadores do podcast do Ninho, porque sem essa parceria a gente não conseguiria estar aqui falando e refletindo sobre a infância e as crianças. Passalinho para crescer livre. A Poema, todo o cuidado que o seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo de ser Copaíba. Vila Kids, tudo para criar o quarto dos sonhos com qualidade e consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para criar espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, sua beleza e cuidados, nosso compromisso em transformar os seus dias. Restaurante Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Nanda Luna, seja muito bem-vinda, querida. É uma alegria enorme. Olha só, gente. Além de ser mãe da Briana, a Nanda Luna é advogada terapeuta, mediadora de conflitos, está se especializando em neurociências e desenvolvimento comportamental. É criadora da abordagem mediação consciente. Ela auxilia famílias em processos delicados como divórcio, guarda e pensão alimentícia, promovendo relações saudáveis e priorizando o bem-estar dos filhos. Sua missão é transformar conflitos em oportunidades de paz e reconexão. Com o lema "A paz começa dentro", floresce na família e transforma o mundo. Seja muito bem-vinda no nosso Ninho, Nanda, queridíssima. Obrigada, Fabi, é um prazer estar aqui, é um prazer poder ajudar as famílias a realmente ressignificarem o que é um conflito familiar. Eu espero poder transformar muitas vidas aqui hoje. Nanda do céu, gente, quando eu descobri que a Nanda trabalha com essa questão, eu falei, mas por que eu não fiquei sabendo disso antes? Há 15 anos atrás, né, quando eu me divorciei do meu marido, como é difícil, né? Ainda que eu, uma pessoa que trabalha com crianças e sempre fica, né, o tempo todo pensando nos filhos, mas como é difícil. Gente, sim, é extremamente necessário a gente ter uma mediadora de conflitos em qualquer situação de divórcio, quando a gente envolve filhos, né, pais e mães, ter uma profissional como a Nanda. Então, achei um tema importantíssimo da gente falar, da gente martelar, saber que existe alguém
para nos auxiliar, né? E cuidar desse momento tão especial e tão delicado. E que eu vejo que muitas vezes os adultos, eles são tão imersos nos conflitos deles, assim, de relacionamentos, do relacionamento, né? E acaba passando por cima, né? Que ele tem crianças, ou uma criança, ou duas, ou três, que estão totalmente fragilizadas, né? Sim. E sentindo e sofrendo com tudo isso. Então, muito obrigada por você ter topado falar sobre isso. E conta um pouquinho, Ananda, sobre você, sobre um pouquinho da sua trajetória, para que a gente possa te conhecer mais. Tudo bem. Bom, eu sou a Ananda, como a Fabi já me apresentou, né? Eu trabalho com mediação de conflitos familiares. Eu venho de uma família de pais divorciados. A separação dos meus pais, ela foi muito turbulenta, foi muito sofrida para mim como criança. E eu acho que depois, na minha profissão, depois que eu amadureci, que eu curei os meus traumas, eu consegui ver que existe outra possibilidade. Apesar de ter sido muito desafiador o divórcio dos meus pais, eles sempre foram pessoas maravilhosas. E a verdade foi isso que a Fabi falou. Eles não souberam como lidar naquele momento. São muitos sentimentos envolvidos, raiva, ressentimento, insegurança. E eles ficam tão abalados com tudo isso que eles não conseguem tomar consciência das atitudes deles. E então, por isso que eu trago realmente essa mediação de uma forma mais consciente, a mediação de conflitos, para auxiliar as famílias a resolverem as questões, os conflitos delas de uma outra forma, sem ser aquela relação do processo judicial, que é o perde e ganha, né? Para um ganhar, o outro tem que perder. Quando a gente fala da mediação de conflitos, os dois ganham, os dois lados ganham, os dois lados cedem para ganharem. Então, e o filho também, né? E o filho também. Todos ganham. O pai, a mãe e o filho, né? Uhum. Eles vão ganhar na paz, eles vão ganhar no tempo, que é muito mais rápido para resolver isso. Eles vão ter o controle do resultado, porque num processo judicial as pessoas elas não têm controle, né? Tá na mão do juiz decidir. Na mediação, não. Quem decide são eles. E a gente sempre foca no que eles têm em comum, né? No maior bem deles, que geralmente são os filhos. Nossa, Ananda, e eu tô um pouco curiosa, assim, como é que funciona esse processo? Né? Porque a gente sabe, vou divorciar, eu fui casada, aí tem toda a papelada, e tem que fazer, separar, guarda compartilhada, eu fico em tantos dias, você fica em tantos dias e não sei o quê, e daí já vira aquele fuzuê todo, né? O filho vai pra casa de um, vai pra casa de outro, não sei o quê. Aonde que você entra, assim, em qual momento que a gente pode, né, chamar assim, o seu trabalho para ajudar nesse processo todo? É antes, é depois, é durante? A mediação ela pode acontecer ou antes, ela pode acontecer depois. Durante. Durante. A gente trabalha também com a mediação preventiva, né? Quando os casais estão à beira de um divórcio. Muitas vezes eles se divorciam porque eles não sabem se comunicar. Eles não têm uma comunicação assertiva, respeitosa. Então, às vezes, eles chegam até mim na mediação justamente querendo se divorciar. Mas aí eles não sabem se eles querem se divorciar ou não. Eu falo, então vamos fazer assim, vamos fazer a mediação preventiva. Para descobrir quais são os conflitos, o que está acontecendo. A gente trazer questões como a educação dos filhos, que é algo que acaba conflitando muito, né, entre os pais, e tempo, trabalho, tudo a gente faz um planejamento dessa família, replaneja a família, né, assim, o tempo, como que vai ser, ensina como a forma adequada de conversar, expressar os seus sentimentos, mas sem tom de julgamento, né, cada um teve uma história de vida. Então, às vezes, a gente quer ouvir o que o outro está dizendo com a história que a gente teve. Na verdade, isso não é ouvir com empatia, né? Ouvir com empatia é a gente ouvir sabendo da história daquela pessoa, o que aquela pessoa está sentindo. Então, quando a gente muda alguns padrões na comunicação, eles conseguem se entender melhor e, muitas vezes, eles nem chegam a se divorciar. E tem uma coisa que é muito interessante disso que você está falando, né, Ananda? Porque, assim, mesmo para aqueles casais que não estão se divorciando, né? Não só uma questão preventiva, mas, gente, é extremamente necessário a gente sempre olhar para esse ambiente familiar que essas crianças estão crescendo, se desenvolvendo.
Porque a gente, né, que trabalha com espaço, que nem aqui na Casa do Ninho, que a gente recebe as crianças, e é impressionante a diferença que a gente vê de um casal que tem uma educação, assim, em harmonia, né? Que realmente tem uma coerência na educação das crianças. Ou aqueles casais que não têm, que o pai fala A e a mãe fala B. O quanto que essas crianças sofrem. Normalmente são aquelas crianças que são mais agitadas, crianças que fazem mais birras, crianças que mordem, que batem. E é impressionante como essas crianças estão refletindo, né? Isso o tempo todo através do comportamento. Então é só um parênteses, né? De que isso a gente está falando aqui agora no caso, né, de divórcio, de mediação de conflitos, de casais que não estão se dando bem. Mas mesmo assim, às vezes os casais eles se dão bem, só que no paralelo, em relação à educação dos filhos, eles não se entendem. Então, um libera coisas e o outro não libera. E isso vai causando uma confusão nas crianças. Agora imagina tudo isso e ainda com, né, o estado de uma separação, né? De realmente de mudar de casa, de separar de casas, né? Cada um pro seu lado e com brigas e tudo mais. Nossa, mãe, a criança realmente sofre muito, né? E sente muito. E você acha qual que é o primeiro passo, Ananda, É um trabalho mesmo de se perceber e do casal entrar no acordo? Poderia a mãe te contratar só e o pai não concorda, não? Ou já precisa ter uma harmonia do casal, assim, no momento de falar, vamos contratar uma mediação de conflitos, assim? Sim, para realizar a mediação de conflitos, precisa que ambos estejam de acordo, né? Porque vai ser um acordo, nós vamos trabalhar com os dois. Uhum. Então, os dois precisam estar de acordo. E qual que é a diferença, assim, de uma mediação de conflitos e de um processo judicial, por exemplo? O processo judicial, ele é uma relação ganha e perde. A mediação de conflitos, ela é uma relação ganha e ganha, com ambos cedendo. O que acontece? Hoje em dia, aqui no Brasil, nós somos uma cultura muito briguenta. O brasileiro, ele é muito briguento. Para você ter ideia, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo em relação a processos. Ele é o tribunal que mais tem processos no mundo. Eu não sabia disso. Sim, é o tribunal que mais tem. O que acontece? O brasileiro, ele não sabe resolver os problemas dele. Ele precisa de outra pessoa resolvendo por ele, que no caso é o juiz ou o desembargador. Por conta disso, o judiciário está extremamente sobrecarregado. Os processos eles estão demorando demais. Isso acaba postergando muito um conflito. E essa demora geralmente pode causar ruptura da família, muito estresse para os pais, para a criança, né? É muito desgastante. Não tem uma comunicação adequada. E geralmente no processo judicial, as pessoas tratam mais de coisas objetivas, né? Que são as guarda, alimentos, visitas, pensão. Quando a gente fala da mediação, além de ter essa diferença do ganha e ganha, ela é muito mais rápida. As pessoas elas têm um controle do resultado. A gente consegue trabalhar de uma forma mais profunda, né? A gente trabalha o plano parental, várias outras questões. Tem até um pouco de autoconhecimento também, para as pessoas conseguirem se conhecerem, para conseguir dialogar melhor e depois ver como é que vai ser a vida daqui para frente, como que eles vão reestruturar essa família e até no diálogo, né, com o ex-parceiro. Então, a mediação ela trabalha de uma forma um pouco mais profunda isso. E questões... tenta trabalhar o divórcio de forma mais ampla. E qual que você acha que é o maior impacto que uma criança sofre com isso, assim? No meu ver, o maior impacto não é o divórcio em si, tá? Porque os pais, eles podem estar casados e estar brigando, né? Que nem você mesmo disse. Às vezes os pais estão juntos, mas a criança ela fica insegura, porque eles não estão de acordo com muita coisa. Então, assim, para mim, o pior não é o divórcio em si, mas como esse divórcio é conduzido depois, né? Como que esses pais... eles reagem com essas crianças. Então, o momento do divórcio, ele é muito difícil para os pais e para os filhos também. Mas os filhos, eles têm que se sentir seguros,
né? Os pais, eles têm que trazer essa segurança para o filho. Mostrar que o relacionamento acabou, mas que eles continuam sendo pais. Porque a criança tem uma coisa que é muito interessante, né, Nanda? A criança sempre acha que o problema é com ela. Sim. Né? Sim. De que, não, meus pais estão brigando, mas a culpa é minha. E muitas crianças se sentem culpadas pelo divórcio do pai Sim. e da mãe, né? Então essa é uma questão também para a gente sempre trabalhar, para trazer à tona, para ver como que os pais vão conversar com essa criança, acolher essa criança, né? E o que eu imagino que deve ser muito ruim, assim, é de quando o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, que isso aí vai agravando ainda mais a situação, não vai? Sim, completamente. Deixa a criança extremamente insegura. Isso causa problemas escolares, sociais. A criança, ela tem um encanto muito grande pela mãe e pelo pai, né? E precisa ter. Sim, precisa disso. E isso não é nem quando se divorcia, não. Às vezes até dentro de casa mesmo, né? Quando ambos estão juntos. Precisa ter muito cautela o que fala para a criança. Porque quando a gente faz isso... além da gente estar prejudicando esse encantamento, né, que a criança ela tem pelo pai, ela fica extremamente insegura, ela não sabe até que ponto que a mãe e o pai dela gosta dela ou não gosta. Então, é tudo que não se deve fazer. Porque imagina a confusão, né? A minha mãe fala que não pode comer bala antes do almoço. E o meu pai fala que tudo bem, ele libera comer bala antes do almoço. Então, quer dizer... que o meu pai não me ama porque minha mãe fala que é pro meu bem, né? Sim. Então, assim, vai chegando, essas coisas vão chegando nas crianças, assim, né? Num outro lugar que muitas vezes nós adultos, né? A gente não tem consciência, né? De que então quer dizer que ele não quer meu bem, né? A mesma coisa com vó também, né? Que às vezes acontece muito isso, mas a gente tá falando aqui de casal, né? Então eles vão perdendo a segurança na vida, né? E nas pessoas. Porque a criança precisa achar a mãe e o pai, nossa, os heróis do mundo, para eles terem vontade de crescer, né? E de ser um adulto, de ter esse impulso da vida. Porque senão as crianças estão perdendo a força de vontade de se desenvolver, de crescer, de aprender, quando eles vão percebendo que os adultos, eles não são tão legais ou tão bons assim, ou tão... Então, quando você fala mal de uma mãe ou você fala mal de um pai... né? Vai nesse lugar para a criança. Poxa, então quem que eu vou imitar? Né? Então por que eu vou querer ser que nem essa pessoa? E a criança vai perdendo essa força, e isso influencia demais em todo o processo, né? Emocional de desenvolvimento infantil mesmo, né? O que eu vejo muito é que os pais, eles querem que os filhos vejam o outro pai, a outra mãe, com os olhos deles. Né? E geralmente os olhos deles não é o olho da criança e não é a forma que às vezes o pai ou outra mãe é com a criança. Então, vamos supor, né? Uma mãe fala para a criança, para o filho dela, o seu pai é um egoísta. O pai dele pode não ser um egoísta para o filho dele, né? Às vezes pode só a mãe ver dessa forma. Ou então, o pai às vezes até pode ser, vamos supor que o pai às vezes até pode ser um egoísta, mas a criança, ela não tem maturidade emocional para ver isso. A gente não precisa mostrar isso para a criança precisa ser preservada, né? Ela não sabe nem o que é egoísta. Ela já pensa, deve ser uma coisa muito ruim, né? Porque vem toda uma carga da mãe. Sim, né? Seu pai é um egoísta. Aí a criança, nossa, meu pai é horrível, né? Assim. E daí passa muitas coisas na cabeça dela, né? E se realmente ele for um egoísta, ela vai descobrir isso na hora que ela estiver pronta. Aí ela vai trazer isso para a mãe. A mãe vai acolher essa criança, né? Mas pode ser que ela nunca ache que o pai é um egoísta. E tá tudo bem. E às vezes ele não seja mesmo. Então a gente tem que parar de querer mostrar para a criança o que o outro é pelos nossos olhos. E deixar elas verem sozinhas pelos olhos delas. E é muito difícil, né, Ananda? É muito difícil, assim, a gente que tá no meio de um conflito, né, não transparecer isso para as crianças, né? Eu acho que é um exercício, assim, eu lembro que desde a época do meu divórcio, eu sempre, assim, um exercício diário de não vou falar um A do pai. Eu não posso, é pai, não tem nada a ver, né? E tem algum conselho que você possa dar, assim, para que a gente possa realmente buscar esse lugar, né,
do relacionamento entre homem e uma mulher que não deu certo, mas de poupar realmente o envolvimento dos filhos nesses conflitos? É muito difícil, porque o que acontece? Às vezes, a gente faz algo que não é bom para os filhos, mas querendo proteger eles. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? Do pai que... Egoísta. Do pai que é egoísta. A mãe, ela quer cuidar do filho. Ela quer preservar, ela quer que o filho enxergue quem o pai dele realmente é de verdade, na cabeça dela. Uhum. Então, ela não faz por mal. Muitas questões que chegam aí, conflitos, não são por mal. Mas as pessoas, elas não conseguem ver com consciência o mal que elas estão fazendo para a criança. Então, assim, se eu puder dar um conselho, é realmente observar, não falar sem pensar. Se você fosse filha, você gostaria de estar ouvindo a sua mãe falando isso do seu pai? Antes da Nanda continuar dando essas dicas e falando como que a gente pode, né, se melhorar, né, nessas questões, eu preciso agradecer os nossos super apoiadores, os nossos patrocinadores super parceiros, porque se não fosse por esses patrocinadores, a gente não estaria aqui hoje falando de temas tão importantes. Passalinho para crescer livre. A Poema, todo o cuidado que o seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo de ser Copaíba. Vila Kids, tudo para criar o quarto dos sonhos com qualidade e consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para criar espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, sua beleza e cuidados, nosso compromisso em transformar os seus dias. Restaurante Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Outras dicas, né, que são interessantes para esses pais que estão passando por essa zona de confronto, é tratar as pessoas como pessoas e problemas como problemas, não pessoas como problemas. Dessa forma... Gente, isso é incrível. Repete, né? Eu acho que é importante. A gente precisa tratar as pessoas como pessoas e os problemas como problemas. E não misturar as pessoas como problemas. Porque quando a gente acha que a pessoa é o problema, fica muito mais difícil da gente resolver a questão, porque não é a pessoa que é o problema. Vocês têm um problema que vocês precisam resolver ele. De que forma a gente vai resolver ele? Então, essa é uma dica. Se eu puder dar outra dica também. Por favor, várias. Queremos várias dicas. Esquecer quem tem razão. Quem tá certo, quem tá errado. Porque nós temos dois lados diferentes, né? Os dois lados têm a sua razão. E então a gente precisa buscar o caminho do meio. Você acha que é isso, eu acho que é aquilo. Vamos buscar um caminho do meio para resolver isso? De que forma a gente vai resolver isso? E sai da casinha, porque existem várias possibilidades. Às vezes a gente fica muito fechadinho, assim, no quadradinho. Mas não, explorem as possibilidades o máximo possível que vocês encontrarem, porque sempre existe uma solução para tudo. Ananda, e numa situação de divórcio, assim, vamos dizer que eu tô aqui com meu marido e de repente a gente não quer mais ficar junto. Aí a gente decidiu isso. Como que existe uma forma, a melhor forma da gente comunicar isso aos filhos? Eu acho que primeiro deixar muito bem claro que eles sentem muito amor pelos filhos, né? Trazer muita segurança ao filho. Falar que eles não vão estar mais juntos como casal, mas que a família vai continuar. A família vai continuar de uma forma transformada, ela não vai acabar, ela vai só se transformar. E que o filho pode contar com eles para tudo, que eles vão estar sempre do lado deles e que esse filho vai ser sempre a prioridade. Então, para esse filho estar aberto a conversar, a expor seus sentimentos, se estiver triste, para o filho se sentir confortável, né? A falar para o filho para ele se sentir confortável, expressar seus sentimentos nos momentos que ele estiver triste, que ele estiver sentindo a saudade do papai dele, da mamãe dele. E daí, né? Se ele falar assim, mas por que vocês estão se separando? Eu acho que da mesma forma que a gente pede para as crianças expressarem os sentimentos dela, eu acho que nós também podemos expressar os nossos sentimentos. Então, de repente, falar, papai e mamãe não estão mais felizes juntos.
a gente vai cada um seguir a sua vida para buscar a sua felicidade. Que isso é importante também, a gente ser feliz, né? Então, é melhor a gente ser feliz separados, cada um com o seu caminho, do que a gente viver infeliz juntos. Então, a gente vai buscar a nossa felicidade de outra forma, mas a gente sempre vai estar aqui do seu lado te apoiando para tudo. O importante é passar esse sentimento para a criança, né? Sim. De que a culpa não é dela, e que Sim. ela vai sempre ser muito amada, e que a família vai continuar, e que é um problema, uma questão do mundo dos adultos. Sim. E que ela não tem nada a ver com isso. Porque eu lembro, assim, de criança, meus pais, eles brigavam muito, assim como os seus. Sim. Eu também cresci traumatizada. Para mim, assim, falou em casamento, falou em discussão, em briga e coisa que não é boa. Então, e daí sempre, assim, eu lembro de várias situações, assim, de ouvir meus pais brigando e falar, eles estão brigando porque eu não obedeci, ou porque eu não fiz aquilo que eles me pediram, ou porque sempre, né, a criança acha que o problema é com ela. Sim. E é impressionante. A minha filha também já lembro de situações assim da Nina, de ela falar, mas aconteceu isso por causa de mim? Sim. Sabe? Porque aquele dia eu fiz tal coisa, de ela verbalizar isso, assim. Então, assim, isso é muito sério, a gente esquece disso, né? Desse Sim. lugar de que a criança acha que todo problema é com ela. Por que ela acha isso, eu também não sei. Mas o que ela acha, ela acha. Então, pra gente evitar isso, a gente, né, realmente... Sempre deixar muito claro. Deixar muito claro, né? E sempre falar, não, estamos aqui, a gente te ama, você não tem nada a ver com isso. É um problema dos adultos, é uma questão dos adultos, é um desafio do mundo dos adultos. Sim. E estar sempre aberto, né? Quando o filho trouxer alguma questão, ouvir de coração, não se fechar para isso. Porque quanto mais a gente se fecha, menos ele vai trazer o que ele está sentindo. E é importante nós, como pais, sabermos, né? Até para a gente saber como lidar com aquilo. Nesse seu trabalho, nessa sua atuação maravilhosa, assim, de mediação de conflitos, quais os maiores desafios, assim, que você enfrenta, Nanda? Olha, são muitos desafios, muitos. Eu acho que o maior desafio é realmente fazer as pessoas conseguirem enxergar que elas não são as donas da razão, né? Porque quando a gente... Como não? É lógico que eu sou. Como assim? Não sou dona da razão. Pois é, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, esse é um desafio muito grande. Porque apesar de você estar brincando, eu sei que você é uma pessoa super disposta a ouvir, né? E conseguir eu tô brincando, entender gente, entender os seus erros também, né? Nós somos humanos, a gente erra. E para a gente conseguir resolver as nossas questões, a gente precisa ouvir o outro lado com empatia e entender o lado dela também, né? Nós temos as nossas razões, a outra pessoa também tem. E aquilo que eu tinha te dito, não tem o lado certo e o lado errado. Tem dois lados, cada um acha que o seu lado é certo. Mas a gente precisa se abrir para ouvir o que o outro tá dizendo, sem se fechar. Não, é desse jeito, tem que ser desse jeito, não vai dar certo porque ele, não vai dar certo porque ela. E na verdade... Sempre apontar pro outro, É sempre o outro, sim. Quando a gente se abre, por isso que eu falo muito o olhar para dentro, né? Pra gente conseguir resolver os nossos conflitos, a gente precisa olhar para dentro. E isso é um desafio muito grande, porque poucas pessoas querem olhar para dentro, verem os seus defeitos, né? Então, isso eu acho que é o mais desafiador de tudo. A partir do momento que as pessoas elas conseguem enxergar, ceder, se abrir, falar, mostrar suas vulnerabilidades, fica mais fácil da gente resolver os conflitos. Eu acho que depois de uma certa idade, né, a gente vai entender. Pelo menos no meu caso aconteceu. Eu acho que eu já fui muito assim. Não, a culpa é do outro. Não, porque ele é assim, porque ele é assado, porque o mundo é assim, porque não sei, né? Sim. E a gente vai se colocando num lugar de que, de coitadinho, de vítima. E dessa forma, a gente nunca vai crescer e aprender. Exatamente. Né? A gente só vai conseguir transgredir, né, quando a gente realmente trazer a responsabilidade pra gente. Né? E ao mesmo tempo, né, Ananda, é desse não julgamento, né, em relação ao outro. Porque, se o outro tá pensando assim, é porque ele tem essa história de vida. Com né? certeza. Porque ele teve esses processos, porque ele teve essa família, porque ele, enfim, teve vivências dele que fez com que ele se transformasse nessa pessoa, né? E assim como eu também, né? Então a gente ter essa empatia pro outro
né? De que cada um tem o seu processo. E uma coisa que eu aprendi, eu não sei se você concorda ou não, mas é que ninguém muda o outro. Com né? certeza. Então, assim, até um tempo atrás eu achava, não, eu vou dar sermão, eu vou falar, eu vou explicar, eu vou não sei o quê. Só que se o outro não tiver aberto, ou se a outra pessoa não tiver aberta pra se melhorar, né, pra ouvir, pra se abrir, nossa, é quase que impossível, né? Então é um trabalho muito, você falou, né, de olhar pra dentro, né? A gente tem que muito olhar pra si, né? Em vez de ficar olhando pro outro, querendo transformar o outro, não, vamos fazer o nosso trabalho aqui de cada um olhar pra si, já é o primeiro grande passo. Com certeza, né? É verdade, é verdade. Tem uma frase que é muito interessante, que é assim: homens inteligentes querem mudar o mundo. Agora, os homens verdadeiramente sábios, eles querem mudar a si mesmos. Então, é a mudança interna que transforma, nos transforma e transforma o mundo ao nosso redor, né? Tá vendo, homens? Mentira, mulheres também. Ananda, você é casada ou não? Sou casada, me considero casada, mas na verdade eu tenho uma união estável, pública, já há 13 anos, né? Nós estamos juntos, mas não sou casada no papel, assim. Sim, não, eu conheço a Nanda, porque ela é mãe da Briana, que frequenta a casa, o Múcio. Sim. Mas é que muitas vezes a gente, a partir desses conflitos, né, que a gente vai buscar isso. Mas, Ananda, o que é o plano parental? Fala um pouquinho, porque a Nanda me contou esses dias aqui, Rosana, entre entradas e saídas aqui na Casa do Ninho, ela falou desse plano parental. E no que ela falou rapidamente, eu falei, uau, eu preciso disso, todo mundo precisa disso. Então fala um pouquinho do plano parental. O plano parental é um documento que a gente desenvolve. Pode ser realizado até com a família, ainda com o casal e o pai e a mãe juntos. E é indicado. E também pode ser realizado com o pai e a mãe separados. Aí é extremamente indicado. O plano parental, ele é um documento que a gente vai traçar tudo da vida da criança. Quais são os desejos dos pais em relação à vida da criança. Então, a gente vai trabalhar questões, além das objetivas do direito, né, que a gente já sabe, de convivência, visitas, a gente trabalha também questões de educação. Onde essa criança vai estudar? É uma escola particular? É uma escola pública? Vai fazer inglês? Vai fazer música? Esporte? Qual? Religião? Pra alinhar nesses objetivos. Os assim. dois, a gente faz a mediação, conversa, né, com o pai e a mãe dentro desse ambiente, com a mediadora de conflitos, que a mediadora de conflitos nada mais é do que uma profissional da comunicação. Ela sabe ouvir o que uma parte está trazendo, eliminar os ruídos de comunicação e levar aquela mensagem de forma clara para outra parte, e dessa forma a gente trabalhar de forma construtiva. Então a gente vai trabalhar esse plano parental de forma construtiva, ouvindo ambos os lados, pensando no futuro dessa criança, porque muitos conflitos acontecem justamente por a gente não saber, não ter consciência do que cada um quer, né? De não estar alinhado, né? Porque a gente nem pergunta, nem conversa sobre isso. Nem conversa, imagina, tem todas as questões para conversar, por que vamos falar sobre isso, né? Mas tem uma questão que eu vejo que é muito importante, que acontece muito nessa questão desse plano parental, mediação de conflitos, são alguns desajustes em relação à educação da criança. Sim. Por exemplo, a mãe não quer que o filho veja a tela, que o bebê veja a tela, né? Ah, tá, porque ela acredita que é importante ele não ter contato com as telas. Ah, mas o pai libera. Sim. Né? E isso tudo a gente trabalha dentro do plano parental. A parte de alimentação, de telas. Um não quer açúcar, o outro quer. Então já tá lá. É um contratinho, um combinado. É um combinado. Um vai ceder numa coisa, o outro vai ceder em outra. Tem coisas que são inegociáveis para um. Então daí ele vai liberar em outras. E daí a gente vai trabalhando e consegue trabalhar. Criança tem que estar 8h30 na cama. Tudo que é importante pros pais, né? Essa questão do sono. Eu vou contratar o trabalho da tem questões também de apoio na escola. Então, cada pai vai ficar 1 hora à noite para auxiliar o filho a fazer o dever de casa. Livro, importante ler. Sim, lembrar o filho. Tudo que eles acharem importante, saúde, como que vai ser. Então, assim, a gente trabalha tudo o que os pais acham correto para alinhar.
Esse plano parental, ele é milagroso, porque primeiro, a criança ela vai entender que ela tem segurança. Ela não vai ter uma rotina na casa do pai, outra rotina na casa da mãe. Ela vai ter basicamente a mesma rotina, né? Como eu disse, a gente vai trabalhar sempre com foco no bem maior, que é a criança. Então, vamos supor, né? O que acontece muito. A mãe... o que é a regra, né? Mas tem exceções. Mas geralmente é assim, a criança fica com a mãe e tem uma rotina mais regradinha com a mãe. E chega na casa do pai e o pai quer se divertir com a criança. Ele quer passear, quer comer besteira. E aí acaba que fica muito desregrado aquilo. Mas assim, o pai não tá errado, a mãe também não tá. Mas... E aí, como que... A gente tá pensando na criança, né? Então, vamos focar na criança e a gente resolve isso dessa forma, alinhados, pensando no futuro, os dois juntos. E essa criança, ela vai ter uma estabilidade, ela vai ver que os pais estão trabalhando juntos a favor dela. Isso vai trazer, assim, uma segurança muito grande. Ela vai se sentir compreendida mesmo, né? Ai, gente, isso é muito importante. Ananda, infelizmente, a gente precisa encerrar, porque o nosso tempo já extrapolou. Vontade de ficar conversando um montão mais com a Ananda. Gente, mas se você conhece alguém que tá se divorciando, sabe? Não deixe de compartilhar, de indicar esse serviço de mediação de conflitos, sabe? Consciente, pensando nas crianças, porque elas, eu acho que são as que mais sofrem, né? Sim, com divórcio. E ninguém tá olhando muito pra elas. Vamos olhar pra essas crianças, pelo amor de Deus. Quero agradecer demais todos que ficaram com a gente até aqui nesse momento. E terça-feira que vem, 8h30 da noite, tem mais. Se você ainda não segue o nosso @ do Instagram, @podcast do Ninho, no YouTube também. E não esqueça que teremos show do Ninho Musical, finais de semana de março e abril em São Paulo, no Teatro Vira da Lata. Ananda, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você. Que bom falar sobre isso. E agora, fiquem aqui com os nossos super apoiadores e patrocinadores. Até terça que vem. Passarinho para crescer livre. A Poema, todo o cuidado que o seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo de ser Copaíba. Vila Kids, tudo para criar o quarto dos sonhos com qualidade e consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para criar espaços autênticos. Andrius Cabeleireiros, sua beleza e cuidados, nosso compromisso em transformar os seus dias. Restaurante Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Cantar a música do avião, que ele tem razão. No meio das nuvens eu vou voar, feliz, alegre, vou viajar. Sou uma avião, no alto parece pequeno, mas no chão eu sou grandão. No meio das nuvens eu vou voar, feliz, alegre, vou viajar. Eu sou um avião, no alto pareço pequeno, mas no chão eu sou grandão. No meio das nuvens eu vou voar, feliz, alegre, vou viajar. Sou uma avião, no alto pareço pequeno, mas no chão eu sou grandão. Do meu canto fiz um ninho, por amor aos passarinhos, com meu canto proteção, embalar seu coração.
no sorriso do menino, vejo claro meu destino, e nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.